Olá pessoal, de introdução à teologia sistemática. Eu estou gravando esse vídeo para aquela que seria a nossa próxima aula sequencial, no caso a aula de sexta-feira. E a gente vai tratar hoje sobre hamartiologia, mais especificamente, porque eu já mencionei isso aqui na sala de aula. Eu disse que hamartia é pecado, hamartolos é pecador, e a área, ou o subtópico da antropologia que estuda a questão do pecado se chama de hamartiologia. Então a gente precisa considerar isso, porque sob a antropologia, a hamartiologia tem um papel, tem uma importância grande também, porque o pecado é resultado da queda. Veja, na antropologia a gente estuda a criação do homem, a natureza do homem, a gente estuda a origem da alma, estuda a criação em geral, criação do homem, não somente a criação dos anjos, também a gente vai dedicar um tempinho à angelologia e a questão do pecado. Então, Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados, para nos purificar dos nossos pecados. Pelos nossos pecados, nós estamos mortos. Nós somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Não é que nós sejamos pessoas boas e somente quando nós pecamos é que nós nos tornamos pecadores. Não, a nossa natureza é assim. Isso vem da queda, pecado original, que pelo termo original, você não deve entender que esse é o pecado primeiro. Original aponta só para o fato de ter sido primeiro. O termo original aponta para o fato de que das consequências do pecado. Então, o pecado é uma doutrina muito importante de que estudemos e compreendamos, porque ela está intimamente relacionada ao que é o homem, a condição do homem depois da queda. E vários autores dedicaram muita atenção a esse tema. Há poucos meses eu achei esse livro, que é publicado pela Paulus. Eu não recomendaria, não estou dizendo que tudo nessa abordagem vale a pena, mas é um dos poucos livros que trata, que eu já tenha visto, que separadamente trata sobre a questão do pecado, o que é o pecado. Agora, aqui a abordagem, como eu disse, não é aquela que esteja afinada com a tradição protestante, histórica, evangélica. Aqui é um tratamento a partir do catolicismo romano. E claro que há muitas coisas em comum. Pecado original, pecado contra o Espírito Santo. Mas aqui há a própria formulação deles, porque na formulação católica romana há pecado venial, há pecado mortal. Isso tem a ver, isso vai afetar, ou está entremeado a soteriologia deles, que se choca frontalmente com a soteriologia protestante, protestante, evangélica e bíblica, sobretudo bíblica. Então, mas de qualquer forma, é um livrinho interessante e certamente há o que se aproveitar nessa abordagem. Agora, veja só pessoal, há um livro, esse aqui, que na verdade é uma adaptação, é do autor do século XVII chamado Ralph Venning, cujo título é O Pecado é Coisa Séria. Aqui sim é uma abordagem mais saudável, mais bíblica, mais sã. O subtítulo aqui é o salário, é aquilo do versículo de Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Um livro antigo, mas cujo tratamento é atual, vale a pena ler, conhecer.
Me deixa apresentar só mais esses aqui. De um autor também do século XVII, a gente tem o que todo cristão precisa saber sobre a tentação e sobre a mortificação do pecado. Esse é outro clássico, é um livro muito importante. Do mesmo autor, o primeiro que eu citei, a gente tem esse aqui em inglês, A Pecaminosidade do Pecado, Ralph Venning. E esse outro que eu lhe mostro agora é um livro, é uma abordagem mais recente, quer dizer, é um livro escrito recentemente. A tradição na esteira da qual esse autor, chamado Jerry Bridges, escreve, é a mesma desses autores já mencionados, do século XVII. E aí eu vou lhe recomendar a nossa leitura para essa aula, que são as páginas 157 a página 180 aqui do nosso livro texto. Somos todos teólogos de R.C. Sproul. Bom, então tá aí a nossa leitura. Você vai ler com calma, com tranquilidade, tentando apreender os conceitos. E eu vou fazer aqui uma abordagem mais geral e que vai complementar a leitura que vocês vão fazer aqui dessas páginas. Vamos começar definindo pecado. A gente tem uma definição tanto na primeira carta de João, dando conta que o pecado é toda transgressão da lei. A gente tem no catecismo breve, no breve catecismo de Westminster, uma confissão, uma definição que ecoa exatamente essa definição de João, o apóstolo, e essa que eu lhe passo agora vem nessa mesma direção, que é a seguinte: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Quanto à origem do pecado, os homens e os anjos pecaram voluntariamente. Adão e Eva não foram forçados a pecar, assim como os anjos caídos, porque há os anjos eleitos e os anjos caídos. Os anjos caídos, os que pecaram, o fizeram voluntariamente. Eles foram responsáveis pelo pecado deles, pela desobediência deles. Deus permitiu que o pecado pudesse ser praticado como escolha. Agostinho tratou sobre o livre-arbítrio. O homem, nesse contexto do pecado original, tinha livre-arbítrio. Livre-arbítrio no sentido de que ele podia arbitrar, escolher se pecaria ou não pecaria. Depois do pecado, o homem morto em seus delitos e pecados não tem livre-arbítrio para as coisas de Deus. Ele pode escolher a camisa que vai usar, o time para o qual vai torcer, se vai de ônibus ou de bicicleta, se vai à praia ou fica em casa. Mas em relação ao que é mais fundamental, que é o seu relacionamento com Deus, você acha que alguém cujo coração é enganoso, que numa condição de morto, espiritualmente falando, faria algum movimento na direção de Deus? Do ponto de vista do que diz o apóstolo Paulo, o homem não tem esse livre-arbítrio. Porque se ele tivesse esse livre-arbítrio, ele precisaria da obra de Cristo na cruz? Então veja, o homem, Deus permitiu que o pecado pudesse ser praticado como homem. Deus fez isso soberanamente. Então aqui a gente tem uma tensão entre a responsabilidade do homem pelo pecado e a gente tem a soberania de Deus, em que o homem escolheu pecar, em que o Senhor tenha permitido que o homem pecasse livremente.
As consequências do pecado são desastrosas. Primeiro, todos que descendem de Adão, vêm de Adão, numa geração natural, é culpado. Nós herdamos dos nossos primeiros pais a culpa, o pecado. É o que a gente lê, por exemplo, em Romanos 5, de 12 a 21. Além disso, nós temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão. Salmo 51:5 é o que Davi diz, quando, naquele salmo composto por ele, pouco depois que Natã o confrontou pelo seu pecado. Efésios 6:4 também, Romanos 2, 14 a 15, vão na mesma direção. Então, sobre as consequências do pecado ainda, a nossa natureza foi afetada radicalmente. Nós carecemos totalmente de bem espiritual perante Deus. Vários textos nos dão conta disso, e um que eu cito para você é aquele de Jeremias 17, versículo 9, em que o profeta diz que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto, e pergunta: quem o conhecerá? Nós nos tornamos incapazes em termos dos nossos atos. Nós somos incapazes de fazer o bem, espiritualmente falando, perante Deus. Essa, pessoal, é, na verdade, aquela doutrina que tem sido chamada de depravação total, e que Sproul prefere chamar de corrupção radical. E qual é o raciocínio dele aqui? Ele diz que depravação total dá a ideia de 100%. Ao passo que, e não é verdade, porque mesmo tendo pecado, tendo uma natureza pecaminosa, o homem é capaz de atos bons. A graça comum se aplica ao homem pecador também. Mesmo na condição de pecador e distante de Deus, ele pode fazer coisas que sejam boas para o seu semelhante. Ele pode expressar, usar aquela parte dele, por assim dizer, ou o pouco nele, ou o pouco de bondade que lhe restou. O que indicaria que o termo depravação total, teologicamente falando, não é o mais rigoroso. Sproul então acha que a expressão corrupção radical é mais precisa, porque dá a entender que radicalmente nós somos corrompidos. Não 100%, não totalmente, mas radicalmente. Então, sobre as consequências do pecado ainda. Então, olha só. Culpa, corrupção, fraqueza, incapacidade, todos nós nos reconhecemos em tudo isso. Culpa, corrupção, fraqueza, incapacidade. As pessoas são pecadoras perante Deus. Não há nenhum que possa reivindicar para si a condição de impecável. Ninguém. Então, sendo esse o caso, Deus entrou numa aliança com o segundo Adão, com Cristo, não com o primeiro, porque o primeiro pecou, nós já vimos isso na última aula, mas com o segundo Adão. E a aliança, você está lembrado, é um acordo imutável e divino imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. E aqui, você sabe de quem é essa definição? Essa definição é de um autor chamado Wayne Grudem. Wayne Grudem é um teólogo batista. Quer dizer, assim como eu mostrei para vocês, na Confissão de Fé Batista de 1689, que tem um capítulo específico sobre o pacto de Deus,
Wayne Grudem, como batista, vem nessa mesma direção. Mas esse não é o caso só dos batistas. Os presbiterianos enfatizam isso. Os anglicanos, mas a parte evangélica dos anglicanos hoje também enfatiza isso. Então, na última aula, no material que eu passei para vocês, se eu não passei, eu vou passar ainda. Acho que eu passei sobre a psicologia bíblica. Eu vou passar para vocês nessa semana um material sobre as alianças, material esse que trata sobre, especificamente sobre a aliança das obras, foi a aliança com Adão, a aliança da redenção, que foi a aliança entre os membros da Trindade, e a aliança da graça, que foi a aliança que é a aliança da salvação em Cristo. Isso aqui a gente está só resumindo o que a gente já viu na semana passada. Eu não tinha falado sobre o pecado, sobre a martirologia especificamente, mas tinha falado sobre as alianças. O que eu não falei sobre as alianças, na verdade eu falei de passagem, que todas as alianças tinham sinais. O sinal da aliança com Noé, por exemplo, foi o quê? Foi o arco-íris. Com o arco-íris, qual foi a mensagem que Deus passou? Que ele preservaria o mundo. Que o mundo, o arco-íris seria o sinal de que Deus não destruiria, não destruiria, na verdade, o mundo com água. É a aliança com Noé. Antes da aliança com Adão, não é todo autor que fala isso, mas alguns dizem que a aliança com Adão foram as roupas. E aí a gente pode até desenvolver a questão da cobertura. Nós somos cobertos com o sangue de Cristo. O fato de terem sido feitas roupas para Adão prenunciava a cobertura que seria providenciada para o homem em Cristo, visando a sua salvação. Então, com Abraão, a aliança com Abraão foi a circuncisão. Com Moisés foram as tábuas da lei. Com Davi foi o reino. Inclusive, com Davi, a promessa é que o descendente dele, que a descendência dele se sentaria no trono para sempre. Agora veja que interessante. Se a pessoa fizer uma leitura descuidada, ela pode questionar o seguinte: bom, é prometido a Davi que a descendência dele se manteria no trono. Mas e Roboão? Tudo bem, Salomão ocupou o trono no lugar de Davi. Roboão sucedeu o seu pai, Salomão. Mas e depois de Roboão? O reino foi dividido. E pouco tempo depois já não havia mais descendente de Davi no trono. E aí? A promessa não teria se cumprido? O cumprimento último da promessa, pessoal, é em Cristo. Cristo é descendente de quem? De Davi. Ele vem da linhagem de Davi. Cristo, a Confissão belga diz, é um rei eterno que não pode ficar sem súditos. Cristo é um rei eterno, sim. E como descendente de Davi, ele cumpriu essa promessa que foi feita ao rei. E também se anuncia a nova aliança. Essa nova aliança tem como símbolo o Espírito Santo. Não quer dizer que antes o Espírito Santo não atuasse. Com a nova aliança, o Espírito Santo é dado em grande medida, não só para algum trabalho específico, para alguma missão dada a quem Deus soberanamente chamasse, mas para todos os crentes, homens, mulheres, todos os convertidos, todos aqueles que fossem reconciliados com Deus. Então, e é muito importante que a gente guarde isso também.
E como eu falei para vocês, quem puder achar, quem achar e puder ler aqueles livros que eu citei aqui, O Cristo dos Pactos, por exemplo, de O. Palmer Robertson, esse é um dos grandes clássicos dos nossos dias. O autor está vivo, o livro já tem uns 20 anos, mais ou menos. Se chama O Cristo dos Pactos. E talvez esse seja um livro para entrar no carrinho de vocês. Sei que alguns de vocês têm o carrinho. Não quer dizer que você tenha de ler agora, mas na medida em que você tiver tempo, essa é uma leitura realmente importante. Então, eu acho que o que a gente viu sobre o pecado, sobre as alianças, complementando hoje esse assunto, por hora é suficiente, considerando que a gente tem um caminho a percorrer até a escatologia. Então eu vou relembrar a vocês a leitura, que é da página 157 a 180 de Sproul. E aí, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês mandam para o grupo nosso de Introdução à Teologia Sistemática no WhatsApp. Até mais então.